Aqui é a professora Bruna Vilas Boas de novo, para falar agora sobre o assunto conhecido como orações subordinadas. Cara, todo mundo tem medo de orações subordinadas e ela não tem esse mistério todo não, pra falar bem a verdade, tá? Ai, Bruna, mas é porque você já conhece. Calma, não é isso. Vou também dar macetes, adoro isso e pra facilitar a vida de vocês, né, e tudo mais. Vamos lá? Bom, vocês têm que entender que a oração subordinada, ela está intrinsecamente ligada à transitividade verbal, que eu falei no vídeo anterior e que vocês podem dar uma olhada e pincelar aí também. Bom, lembrando que oração coordenada é aquela oração que não depende da outra para fazer sentido. Ela vai ter os conectivos aditivos, de adversidade, alternativo, conclusivo, explicativo, né? E ele não depende do outro. Bruna é professora e mãe. Eu consigo entender, eu tenho um conectivo aditivo ali, tá? Bruna é professora e Bruna é mãe, acabou, não precisa de mais nada. Agora, quando aparecem os conectivos que, se, entre outros, quando, embora, entre outros conectivos aí diferentes desses que são os coordenados, aí você vai ter que começar a refletir, repensar um pouco sobre as definições, sobre as classificações deles. Vamos começar então? A oração subordinada, ela se divide em 6 tipos. Anota aí. A subjetiva, oração subordinada substantiva, subjetiva. Nós temos a predicativa, a objetiva direta, a objetiva indireta, a completiva nominal e a apositiva. São esses 6 aí. Lembrando que cada um tem um nome bem semelhante, não é? Olha só, subjetiva é quando a oração subordinada vai exercer papel de sujeito. Exemplo, convém que estudemos. A partir do que vai ser a oração subordinada e o que vem antes é a oração principal. Então vamos lá, convém que estudemos. Convém o que, gente? Que estudemos. Vocês perceberam que a oração subordinada ela está exercendo um papel de sujeito? Convém o quê? Isso. Substitui por isso. Convém isso. O que convém, gente? Isso. Né? Outro. Temos a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Nós vimos que para ser objeto direto, o verbo tem que ter o quê? Uma transitividade, enfim, que não tenha preposição. Então, vamos lá. A menina disse que gosta de mim. Anota aí. A menina disse que gosta de mim. Quem disse que gosta de mim? A menina. Então, a gente faz o seguinte macete. Escreve aí no cantinho SVC e aí você vai ver se na oração principal, você só vai analisar a oração principal. Esquece a subordinada, a partir do que e a partir do C. A menina disse. Quem disse? A menina, sujeito, disse. O verbo dizer, ele disse de algo ou disse algo? Disse algo, né, que gosta de mim. Então, ele é oração subordinada substantiva, ela é considerada oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Nós fizemos o jogo, o sujeito foi, o verbo também foi, faltou o complemento, só que não tem preposição, logo, bingo. Segundo passo, o terceiro exemplo, perdão. O importante é que vivamos mais. E que a gente se precare, que a gente tenha cuidado, né, gente? O importante é... O que é importante? Isso, que é a oração subordinada. Então, se a oração subordinada exerce a função de sujeito, ela vai ser o quê, gente? Subjetiva, tá bom? Vamos pro próximo exemplo. Tenho necessidade de que fales baixo. Sempre dou esse exemplo. Tenho necessidade... Quem tem necessidade? Eu. Foi sujeito. Tenho é o verbo. Necessidade. E aí você vai fazer o seguinte, apareceu preposição, eu gosto de falar pra galerinha fazer o esquema chuveirinho. Tenho de quê ou necessidade de quê? É necessidade. Se ela tá ligada a um substantivo, logo ela é uma oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Tem preposição, mas tá ligada ao substantivo e não ao verbo. Por isso que a gente fala assim, ó,
preciso de que fales baixo. Quem preciso? Eu. O sujeito foi. Então não é subjetiva, porque se fosse, né, o sujeito ia pra lá, pra oração subordinada. Não é. Temos o verbo, só que aí tenho, gosto de quê? Verbo gostar. Então, se ele está ligado ao verbo, gente, objetiva, indireta. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Vamos lá. Meu desejo é que vivas mais. O que é que, né? O que é que vivas mais? O meu desejo. O que é que eu quero? O meu desejo. Sujeito. É verbo de ligação. Se temos o verbo de ligação, vai ser oração subordinada substantiva, predicativa, porque na oração principal nós temos a presença de um verbo de ligação. Mas cuidado, lembra que eu falei lá? O importante é que alguma coisa. O que é importante? Isso, que foi parar lá na oração subordinada. Cuidado, se apareceu na oração subordinada a resposta do sujeito, então ela vai ter que ser subjetiva e não predicativa, porque a predicativa eu achei o sujeito na oração principal e tem o verbo de ligação. E aí a positiva é a mais paia de todas, e eu acho que todo mundo vai saber definir. Ela vai ter 2 pontos, a vírgula, meu desejo é 2 pontos, ou sei lá, eu desejo algo a você, 2 pontos, que vivas bem, que sejas feliz. Então, vai ter ali 2 pontos, a vírgula, o ponto e vírgula, tá bom? Então, apareceu isso aí, você já sabe, é positiva, ponto, bingo, Jason, acabou. Não precisa mais se estressar com isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Coloca um SVC antes da frase, analise somente a oração principal, a subordinada é tudo que vem depois do que, do se, tá bom? Na oração subordinada substantiva. Daí, você vai pegar, analisar somente a oração principal, ver se tem sujeito, tem. Tem complemento? Verifica se ele precisa de preposição. Tem preposição? Beleza, vai ser ou objetiva indireta ou completiva nominal. Objetiva indireta se estiver ligado ao verbo e completiva nominal se estiver ligado ao nome. Ah, mas Bruna, eu quero saber sobre o verbo de ligação, a predicativa que eu não entendi. Simples, você vai olhar a oração principal, vai ter que ter o sujeito, mas esse verbo tem que ser de ligação. Então a oração subordinada, ela automaticamente vai ser predicativa. A positiva, como falei, no finalzinho, vai ter 2 pontos, vírgula, algum sinal, alguma pontuação. E a subjetiva é quando na oração principal não temos o sujeito. Não apareceu o sujeito na oração principal porque ela vai aparecer na oração subordinada. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e tem que ter muito cuidado, tá, na análise dele. Agora, para ela ser reduzida, essa aí é o que todos os exemplos que eu dei, elas são desenvolvidas. As reduzidas, vocês têm que lembrar das formas nominais do verbo, que é o gerúndio, particípio infinitivo. Então, por exemplo, convém falar baixo. Não é a mesma coisa, convém que fales baixo? Então, eu sei que falar já está no infinitivo. O particípio termina em ado, ido. O infinitivo termina em R, e o gerúndio ando, endo, indo. Então, cuidado. Coloquei, convém falar baixo. Então, nesse caso, ela é uma oração, convém. Cadê o sujeito, gente? Foi para subordinada, né? Então, a gente já sabe que é subjetiva. Oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Só tem um nome longo, mas a gente sabe, quando você perceber que o verbo está reduzido ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio, você já vai saber que ela tá ali reduzida, tá? Ela vai ficar nesse nome gigante aí, mas não se preocupem não, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, já aproveita e faz aí a pergunta, já ativa o sininho, já se inscreve no canal, estamos aí, e que tudo vai dar certo, galera. No final, tudo vai dar certo. Contem comigo, tá bom? Um grande abraço.